Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma vez encontrarmos em sua casa aberta para falar da tua palavra, para buscar a tua presença, para que o teu Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre todos nós, ó Pai, que a tua glória se manifeste em nossas vidas, Pai. Fala conosco, ó Pai, traz para nós a verdade, a existência daquilo que às vezes não percebemos, ó Pai, mas Tu és um Deus que faz diferença e que quer, Senhor Deus, que nós tenhamos a Tua glória seja manifesta em nossas vidas, ó Pai. Manifesta, Senhor, o Teu poder nesta noite. Eu me esvazio de mim mesmo, ó Pai, para não falar aquilo que quero, mas aquilo que o Senhor pediu para falar. Nesta noite tão importante, ó Pai, que vou falar de um tema, Senhor Deus, que é fundamental para a igreja do Senhor. O Senhor falou comigo, não importa se tenha 2, 3 ou 4, mas que eu venha fazer aquilo que o Senhor me ordenou, em nome de Jesus. Senta glorificando a Deus, amados. Abra sua Bíblia em Gênesis. Capítulo 14, versículo 18. Mesmo assentado. Amados, essa aula é muito importante, muito importante. É uma forma da qual a gente, se não entender, é uma coisa fundamental para que exercer um avivamento. Tudo que é feito na igreja tem que ser feito através dessa forma da qual vou pregar hoje. Vou trazer esse conhecimento a vocês. Gênesis 14, 18 diz assim: Melquisedeque, rei de Shalom, rei da paz, rei de Salém, ele trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários na tua mão, e tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Até aqui. Amados, quem era Melquisedeque? Sacerdote do Deus Altíssimo. Amados, se você pegou a Bíblia aqui, até desde o capítulo de Gênesis, capítulo 1 até agora, você não ouviu falar desse homem. Como que ele pode ter se tornado sacerdote? Como ele pode ter se tornado sacerdote? Se não tinha ainda a ordem dos levíticos, não tinha nada ainda aqui, foi antes de Moisés. Como ele se tornou sacerdote? Sacerdote do Deus Altíssimo. E foi reconhecido por quem? Por um homem de Deus chamado Abraão. O maior líder da época era Abraão. O homem que mais referência, aquele que Deus chamou da sua terra para transformar ele e fazer todas as famílias da terra abençoada. Quem era um sacerdote que poderia ser maior do que Abraão? A Bíblia nunca vai deixar a gente na mão. Quem é esse sacerdote que era maior que Abraão? A Bíblia nunca vai deixar a gente na mão. Hebreus capítulo 7, lá no final da Bíblia. Quando todos acharem, eu vou ler aqui, vou falar. Hebreus capítulo 7. Tem algum título para você aí, nesse texto de Hebreus capítulo 7? Título. Como é que era? Esse é o título? Eduardo tem título? Melquisedeque é o tipo de Cristo. A Bíblia não falha, amados. A Bíblia não deixa nada de ser transparente. Ele era o sacerdote, segundo a ordem. Agora nós vamos ler aqui, ó. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou,
para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, que não teve princípio de dias, nem de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote eternamente. Amém, amados? Esse sacerdócio é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Não é o sacerdote levítico, é o sacerdócio do céu. É Jesus Cristo, o sacerdote. Por isso que nós lemos aqui no capítulo, que Jesus Cristo, no capítulo 17, quando Jesus faz a referência, né, ali ele fala, antes da fundação do mundo, Jesus já existia. Amém, queridos? Amém. Então, ele que consagrou. E qual foi a consagração que ele fez? Ele deu o quê? Pão e vinho. A ceia que você toma hoje. E outra coisa, quando foi instituído o dízimo? Foi com Malaquias, lá, Malaquias não, foi na época de Levítico, também na época de Moisés. Aqui, Abraão já deu dízimo para Jesus Cristo. O dízimo não é para o homem, é dízimo é para Jesus, é para o sacerdote do Deus Altíssimo. É para desfazer um Deus que existe no mundo, que destrói todas as vidas. 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é de algum, não. Todos. Está escrito isso em 1 Timóteo 6,10. Paulo falou isso. É para a gente se desfazer. Desfazer assim. Eu não me apego. O dinheiro nunca pode ser minha referência. Eu que sou referência dele. Eu sou referência de Deus. E ele tem que estar debaixo do... Eu não posso viver dessa forma. Se vive, você começa a se libertar. Porque não pode ser assim. Pastor, como é que é isso? Vai buscar a Deus. Eu não tenho referência para você, eu não tenho como dizer isso para você. Mas o que eu estou falando para você aqui? Que no reino de Deus existe uma ordem. E essa ordem é de Melquisedeque. O que significa ordem, amados? Autoridade. Nós vamos falar de autoridade espiritual. O que é uma autoridade espiritual, amados? Eu queria dar um exemplo, eu queria fazer uma figura aqui, mas não pude fazer. É como se fosse uma linha, assim. Esse aqui que tem autoridade, passa para esse, e esse passa para esse. Agora, se surgir uma autoridade fora dessa linha, se essa linha é do sacerdote, é uma ordem, ordenança de ordem. Se for fora dessa linha, não tem autoridade. É igual o exército. Todo mundo se baseia nisso. O exército tem, o general, marechal, comandante, capitão, sargento. Tem uma linha. Se esse lá em cima dá uma ordem, vem a linha, vai descendo. Chega aqui embaixo, se aquele lá de cima determinou e desceu, chegou nesse aqui, esse aqui está dando uma autoridade daquele lá de cima. Se não entender, você me pergunta. A autoridade, ela vem de cima para baixo e chega até aqui embaixo. O reino de Deus tem uma ordem. Exemplo, pastor. Quem foi Balaão? Se vocês não conhecem da Bíblia, Balaão foi um profeta. Ele falava com Deus. E quando chegou Balaque, o rei dos midianitas, da Malequita, eu confundo esses aquitas aí todos aí, eles queriam destruir Abraão não queria destruir Moisés e todo o povo de Deus, porque estava vindo e avançando e tomando as terras, invadindo as terras e estava tomando. Moisés estava, porque poder de Deus. Midianitas. Resultado, quando chegou numa determinada hora, o rei Balaque chegou e falou assim: eu vou procurar Balaão. Procurou Balaão. Balaão fala com Deus, com aquele que eu sei que você fala com Deus, e amaldiçoa esse povo aí, que vem com Moisés, aí está destruindo, vai derrubar a gente, vai acabar com a gente. Aí ele foi lá, orou a Deus, Deus falou com ele: povo que eu abençoo, eu não amaldiçoo.
Ele falou com Deus. Abraão falou com Deus. Mas ele não tinha autoridade. Ele não estava nessa linha aqui, ó. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. É uma ordem. Igual se você não está debaixo de uma ordem, debaixo de um sacerdócio, você não tem autoridade espiritual. Pastor, mas eu curei os enfermos, eu fiz isso, fiz aquilo. Quando vai chegar no reino de Deus, o que é que ele vai dizer? Eu não te conheço. Não adianta você inventar ordem, criar ordem. A ordem tem que ser instituída lá de cima para cá, tudo direitinho. Senão você não consegue. Esse é o princípio da autoridade que eu estou falando para você. Alguma dúvida? Tá. É fundamental. Oi? Não, orar, não estou falando de oração, estou falando de ordem de cima. Essa oração, Deus rasgou o véu, você pode orar a hora que quiser, Deus já instituiu a oração. Eu estou falando sobre ordem, sobre uma coisa, instituição de uma igreja. A igreja tem que ser instituída lá de cima, começar. Por isso que tem, até hoje ainda tem, vamos consagrar os sacerdotes, vamos consagrar as pessoas, para ter uma autoridade, para ter uma sequência, uma ordem. A igreja não pode ser desordem. Eu estou estudando aqui na escola dominical sobre Tessalonicenses. Algum grupo da igreja de Tessalônica está desordenado, é isso que Paulo fala, desordenado. Ele fala uma linguagem grega que diz sobre o capitão do exército, que não estava na linha do exército. Amados, quando você recebe a autoridade, um soldadinho daquele ali qualquer, ele vem lá de cima, ele pode te multar, porque ele lá de cima, pode ser até um juiz que está ali, infrator, ele vai multar. Ah não, pastor, no Brasil, não, eu não estou falando de coisa errada, de exceção, mas ele pode ter autoridade para multar o juiz, o presidente, quem ele quiser. Amém? Vamos lá, pessoal. Como eu falei, essa aula é muito importante, porque você, para ter autoridade, você tem que estar debaixo de um sacerdócio, para tudo isso acontecer, para as coisas acontecerem, para o avivamento se acontecer, eu tenho que estar debaixo de uma ordem, e essa ordem tem que estar obedecendo. Se tiver, pode ter o avivamento que for, gritaria, um monte de coisa bonita, mas se não tiver ordem, não acontece. Pode acontecer, mas vai ser uma coisa, sumiu, aparece, igual areia, um sopro, aparece e some de novo. Mas quando tem autoridade de cima, ela vai permanecer. O que faz acontecer é a autoridade. Quando tem autoridade de Deus, aí acontecem as coisas. Ah, pastor, mas não tem que ter assim, tem que ser assado. Não, mas tem que estar dentro da ordem da autoridade. Pode. Não, você sentir a autoridade de Deus é outra coisa. Eu vou passar outra mais adiante. Isso é a autoridade da igreja. Tem que ter um bispo, por isso tem bispo, por isso tem apóstolo, outra igreja bota apóstolo, bispo, pastor, líderes, etc. Tem que ter ordem. Tem que estar debaixo de alguma coisa que é oficial aqui na terra e que vem desde Jesus Cristo até a igreja. Tem que ser uma ordem, tem que ter uma linha de direção para poder estar alcançando, vindo do céu para nós. Por isso que Abraão estava ali, depois que Abraão foi consagrado, tomou a ceia e deu o dízimo, as coisas de Abraão fluiu. Aí ele teve o filho da promessa, porque estava na ordem, e depois passou para Isaac, depois passou para Jacó, e é uma ordem. Depois veio para Moisés, tem uma ordem, tem uma linha que se carrega essa ordem. Agora, não é oração como a Elisete falou, você pode orar, o véu foi rasgado, mas é como autoridade nas igrejas, tem que vir de Jesus Cristo, Abraão, Jacó, tal, chega nos discípulos, e é por isso que Deus instituiu 12 discípulos, 12 apóstolos, e depois instituiu discípulos, alunos, para poder dar prosseguimento à igreja. Vamos lá, pessoal.
Eu vou pedir para distribuir, ela vai distribuir a aula de hoje. O que move Deus na terra é esta linha de direção de autoridade, é que a autoridade vem do alto, que aí o que eu falar aqui, o que você falar, eu te passando autoridade, Jesus vai atuar, por isso que eu fico falando, eu passo autoridade espiritual, até mesmo para orar ali, porque eu tenho autoridade como pastoral. Quando eu passo autoridade, as coisas acontecem. Quando eu não passo, as coisas tem que passar autoridade. E aí eu passo autoridade sempre para vocês orarem, para vocês clamarem, e vocês estão dentro de uma igreja onde acontece, né? Onde a coisa é uma linha de autoridade. Eu vou passar uns vídeos aqui, espero que o Tiago chegue para me ajudar, que é um autor que eu considero muito, que é o John Bevere, que escreveu vários livros, e ele prega, ele tem a tradução dos estudos dele, está em 106 países no mundo, tudo traduzido para a língua materna dos países. Esse homem foi um homem fora da curva, é um homem de Deus que ensinou sobre autoridade apanhando, né? Ele apanhou para aprender. E Deus levantou ele, né? Vamos lá, pessoal. Como é que está escrito aqui? Vou começar aqui. Introdução, autoridade delegada, parte 3. Porém, conhecer e confiar não tem necessariamente a ver com entender. Olha só. Conhecer e confiar não tem necessariamente a ver com entender. Mesmo o fato de conhecer alguém muito bem, não quer dizer conhecer essa pessoa completamente. E os casais mais realizados no casamento podem confirmar isso. Fala, Tiagão. Na vida diária, eu te dou o toque lá na hora que você achar lá também, você me fala que está pronto. Na vida diária, geralmente temos que confiar em pessoas sem entender muito bem como elas agem. Da mesma forma que sou obrigado a fazer todos os anos quando pago meus impostos ao governo. Semelhantemente, conhecer a Deus, amá-lo e confiar nele de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, não é o mesmo que entender Deus em todos os seus caminhos. Dúvidas? O que acontece, mano? Tem um texto que está aqui, que eu botei aqui, Isaías 55, 8 e 9. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. As coisas que Deus faz, muitas vezes nos diz, mas por que aconteceu isso? Eu lembro quando os aviões lá entraram, lá, aqueles terroristas derrubaram a Torre Gêmeas, né? Poxa, mas por que Deus... Perguntaram isso lá, não sei para quê, por que derrubaram essas torres gêmeas? Por que Deus permitiu? Aí o pastor, acho que é filho de Billy Graham, chegou e falou assim, vocês estão perguntando por que Deus permitiu? Agora, pergunto eu a vocês com uma resposta para dar a vocês. Por que vocês permitiram tirar a Bíblia do ensino das escolas? Por que você pediu para tirar por que vocês instituíram a homossexualidade dentro, não sei o que, do casamento, e começou a falar um monte de coisa que eles fizeram que não estava na Bíblia. Então, não foi Deus que saiu, foi vocês que tiraram Deus daqui. Quando a gente não pratica a vontade do Pai, ele sai. Agora, entender por quê é difícil. Entender porquê das coisas, Deus tem uns pensamentos muito maiores do que o nosso, então a gente não entende completo. Se você procurar entender, você não vai confiar em ninguém. O que está dizendo assim, porém, confiar não tem necessariamente a ver com entender. Você não consegue entender tudo para poder confiar plenamente. É muito difícil, é muito e quase impossível. Continuando, o que é autoridade? O que é autoridade? O que é autoridade e autoridade espiritual? Até que ponto somos responsáveis pela desordem que impera no mundo em nossos dias? Aí eu estou colocando autoridade, sem autoridade é desordem, tem que ter autoridade. Como se deve comportar o cristão quando a autoridade civil ou mesmo eclesiástica está em franca contradição
com o que lhe determina a palavra de Deus. A maior das exigências que Deus faz ao homem não é de carregar a cruz, servir, ofertar ou negar-se a si mesmo. A maior das exigências é que obedeça. Diz isso, foi um autor chamado Watchman Nee, escreveu no seu livro Autoridade Espiritual. Então, o cristão deve se comportar desta forma, né? Mesmo que está em franca contradição com o que determina a palavra de Deus. A maior das exigências que Deus faz ao homem não é de carregar a cruz, servir, ofertar e negar-se a si mesmo. A maior das exigências é que obedeça. Trono de Deus é estabelecido sobre autoridade. 1 Samuel 24, 8, 11. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Eu já preguei até isso aqui. Ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou e fez reverência com o rosto em terra. E Davi disse a Saul: por que o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer te fazer mal? Eis que hoje, ó meu Senhor, pode ver com seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu o poupei, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido de Deus. Veja, meu pai, veja aqui, na minha mão, veja meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto, porque por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem mal, nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim. Então aqui um exemplo de Davi, que entendeu o que é autoridade espiritual. Ele não podia matar o rei e tomar o lugar do rei. Ele queria receber isso de Deus. Amém, amados? Tem que ter uma linha. Ele pode, não está errado. Se eu chegar e matar o rei e tomar o lugar dele, não vai ser Deus que me deu, vai ser eu que vou tomar o lugar dele. Eu que vou assumir o lugar dele por minha força, minha violência. Mas todo mundo vai te... Não, ele quis receber de Deus a unção. Ele já tinha recebido a unção, mas ele não quis influir até... Porque quem tira uma vida, nesse aspecto, do ungido de Deus, ele está interferindo na vontade de Deus. E eu não posso interferir. Deus é que vai fazer. Se Deus ungiu Davi como rei, Deus vai colocar ele como rei. Não precisa chegar e fazer tentar cortar um caminho que Deus não traçou. Amém, queridos? Então Davi era um homem segundo o coração de Deus por causa disso. 1 Samuel 15, 17 e 23. Samuel continuou: não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, né? Mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me ouviu. E trouxe Agag, o rei Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo das ovelhas e bois o melhor que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor seu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também Deus o rejeitou como rei.
Amados, isso aqui é a história que muitos já conhecem, que Davi, o Samuel ungiu Saul rei, para comandar as tropas, para defender Israel, para tudo. E de repente ele fala assim, ó, eu quero que destrua aquele povo, os amalequitas. Aquele povo não presta, não serve mais para estar aqui, eu quero dizimar esse povo. Foi eu que criei esse povo, tira da terra deles. Eles são contaminados, não tem mais salvação. Deus é o Criador, Deus sabe todas as coisas. Então ele tinha que ir lá acabar com aquele povo. Ah, mas eu, coitadinho. O pessoal fala baixo aí, ou então vai brincar lá no outro, mais lá para trás. Fala aí, ó. Fala mais baixo. Então, amados, tem que chegar e dizimar o povo. Não tem que ficar, coitadinho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e tarará, parará. O que acontece, amados? Aqui ele foi lá, invadiu a terra que Deus mandou invadir, pegou todos os despojos, os bois, tudo que achava que era bom, e trouxe para fazer sacrifício ao Senhor, que naquela época fazia sacrifício matando animais. Ah, mas o gado deles era muito bom, e eu trouxe o rei dele para mostrar para o povo que o nosso poder... E ele contradizeu a quem? A Samuel. Samuel que disse para ele, não foi Deus que chegou para falou para Saul. Samuel era o interlocutor, era o profeta, era o juiz, era a autoridade espiritual, era o Melquisedeque, era a ordem. Ó, Deus mandou fazer isso, 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 você não fez. Aí Saul faz o quê? Ah, Deus, olhou para, deixou Saul de lado, né? Deixou Samuel de lado. Poxa, Deus, eu trouxe essa gordura de animais para sacrificar o Senhor. Eu trouxe, quer dizer, ele achava que era rei e podia. Não se mistura a ordem a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não se mistura. O reinado de Saul não poderia ter autoridade sobre o reinado, sobre a autoridade espiritual. São duas coisas distintas. A mesma coisa Dario, quando tentou, colocou Daniel na cova dos leões, foi uma autoridade, foi uma lei que criaram lá e botaram. Ele teve que ir para a cova dos leões, e ele foi. Mas Deus é superior à autoridade. Deus chegou e falou assim, não, você não pode matar ele, que ele é inocente. E foi e deu ordem aos leões para não comer Daniel. Mas quando pegaram os outros que acusaram Daniel, jogaram dentro da cova e todo mundo foi comido, né? Amados, é fundamental entender sobre a autoridade espiritual. Continuando aqui, amados. Considerando que todas as autoridades foram constituídas e ordenadas por Deus, devem ser obedecidas. Exemplo, o arcanjo Lúcifer transformou-se em Satanás, quando tentou usurpar a autoridade de Deus, competir com Deus, e assim se tornou um adversário de Deus. Foi a rebeldia que provocou a queda de Satanás. Está em Isaías 14, 12, 15, Ezequiel 28, 13, 17. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui. Isaías 14, versículo 12 a 15, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, aí que ele pecou, e serei semelhante ao Altíssimo. Aí a palavra de Deus diz, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, o mais profundo do abismo. Aqui Deus condenou a Satanás. Ele tentou ser igual a Deus, ele tentou se rebelar com Deus lá no reino de Deus, antes de tudo acontecer. Então ele foi precipitado, ele está condenado ao inferno. E também em 28, é a mesma coisa, Ezequiel 28, 13, 17, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Se nós realmente aprendêssemos a obedecer a Deus, não teríamos nenhum problema em reconhecer sobre quem repousa a autoridade de Deus. Quando Jesus esteve na terra, mesmo sendo filho de Deus,
e com a autoridade que Deus deu a ele, Jesus acatou a autoridade terrena. Isso é uma coisa, amados, olha para mim, é uma coisa que eu fico intrigado. Jesus era Deus. E Paulo fala aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, Jesus não usurpou ser igual a Deus, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não usurpou, ele não batia no peito para dizer, eu sou Deus, ele não mandou nada, ele sofreu. Ele, sendo Deus, passou por tudo isso que ele passou. Sendo a autoridade máxima aqui na terra, ele não se rebelou nada, ele recebeu tudo que foi aqui na terra, só para poder salvar a minha e a sua vida. Então, ele foi um exemplo de obediência. Muitas vezes, amado, nós sofremos situações injustas, mas o teu Deus é justo. O teu Deus não vai deixar você desamparado, nunca. Se você crê, você confia nele, Deus está trabalhando ao seu favor. Mas eu já tenho experiência de muitas coisas na minha vida e sei como ele trabalha algumas vezes. Algumas vezes eu não consigo entender, mas eu confio. É o que eu botei lá no princípio. Porque os pensamentos dele são maiores que os meus, né? A visão dele é muito maior, a intenção dele é muito maior. Ele vê macro, eu não vejo, consigo ver dos olhos de Deus. Então, amados, essa aqui é importante nós entendermos. Se nós realmente aprendêssemos a obedecer a Deus, não teríamos nenhum problema em reconhecer sobre quem repousa a autoridade de Deus. Quando Jesus esteve na terra, mesmo sendo filho de Deus e com a autoridade de Deus, a autoridade que Deus deu a ele, Jesus acatou a autoridade terrena. Mateus 22, 19 e 21. Quando Jesus disse, mostre-me a moeda do imposto, trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou, de quem é esta figura e esta inscrição? E eles responderam, de César. Então Jesus lhes disse, deem, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Separando duas coisas. Mas nós temos que obedecer às autoridades. Ele obedeceu. Foi lá e pagou o imposto. Jesus pagou o imposto aqui na terra. E olha que sabia que tinha roubo, naquela época tinha todas as coisas erradas que tem hoje. Mas você não obedece porque ele é ladrão ou não é ladrão. Você obedece porque você é cristão. Você obedece não porque a autoridade é ladrão ou é o que for. Não, é porque você é cristão. É importante a gente saber disso. Eu quero me manter limpo não por causa dos outros, eu quero me manter limpo porque eu sou de Deus. Eu quero me manter inocente não por causa de outros, não porque o outro não é, não importa, eu não quero a inocência da justiça humana, eu quero a inocência da justiça de Deus, porque assim nenhum leão, nem do imposto de renda vai poder te comer. O imposto de renda aí saiu daqui na hora, sim. Vamos lá, pessoal, Romanos 13, de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Olha só, isso é Bíblia, tá? Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Atendendo constantemente a esse serviço, pagai todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Amém, querido? Amados, isso aqui é uma coisa fundamental, como eu falei mesmo, não importa se é ladrão, não importa o que for, você tem que fazer a sua parte. Mas eu quero levar vantagem. Você não está levando vantagem. Eu tenho um vídeo aqui,
né, que eu vou passar daqui a pouco. Já está na agulha? Ou... Então, esses são vídeos que, desse John Bevere, eu botei um papel aqui, eu falei para você que o último vai ser o primeiro, né? O último vai ser o primeiro, é de 9 a 11, a 14 a 26, não é isso? Acho que é isso. 9.11, 9 minutos e 11 a 14 a 26. É um pedacinho só para a gente poder ver. O que acontece? Mas essa autoridade, quando você obedece, pensa que você está perdendo, você não está perdendo. Você está ganhando honra, você está honrando a palavra de Deus. Amados, quando você honra a palavra de Deus, você pensa que perde, você não perde. É a mesma coisa dos dízimos, você pensa que está perdendo, você está ganhando. Você está ganhando no reino, você está ganhando o favor de Deus, você está colaborando com o reino de Deus, você não está fazendo. Abraão, quando deu o dízimo, como nós falamos aqui, não foi na época porque alguém ordenou ele dar o dízimo, não. Foi o sacerdote do Deus Altíssimo que chegou lá e ele deu, ele compreendeu, ele não entendeu nada, mas deu. Ele reconheceu ali, por ele ser Abraão, ele viu uma coisa, é fundamental isso, amados. A gente não contribui para a igreja, não, a gente contribui, é libertação nossa, é libertação do jugo de Mamon. Mamon é um deus da riqueza, é libertação, eu não preciso disso. Às vezes eu falo isso para minha esposa, se eu tiver que ser mendigo, eu vou ser mendigo, meu Deus. Deus tem que fazer com que a gente tenha que estar livre de toda e qualquer acusação que o inimigo tenta fazer da sua vida. Deus, Ele quer que você obedeça a palavra dEle. Vamos lá, pessoal. Deus age a partir do seu trono. Estou lendo aqui a folha ainda. Deus age a partir do seu trono. E o seu trono está estabelecido sobre sua autoridade. Todas as coisas são criadas pela autoridade de Deus, e todas as leis físicas do universo são mantidas através da sua autoridade. É fundamental isso, amados. Ele age a partir do trono dele, que foi estabelecido a autoridade dele. Todas as coisas são criadas pela autoridade e pelas leis físicas do universo. Aqui você vai ver umas coisas, né? Por isso, a Bíblia diz que Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do poder, do seu poder. O que significa que todas as coisas são mantidas pela palavra, pelas palavras do poder, da sua autoridade. Pois a autoridade divina representa o próprio Deus, enquanto seu poder se expressa apenas pelos seus atos. É fundamental, isso é muito importante, amados. A gente sabe quando a gente está acontecendo uma coisinha pequena aqui, de uma autoridade que Deus mandou lá de cima, que vem pela palavra dele e chega até nós. Uma cura, uma libertação, uma pessoa que morre, uma pessoa que vive, tudo acontece pela palavra de Deus, nada foge ao controle da palavra de Deus, mesmo que você pareça injusto as coisas. Como nós olhamos as autoridades, pastor, como é que Deus instituiu o presidente da República, não sei quem. Tem um motivo, não dá para entender. Mas a gente confia. Amém? Lá no princípio nós botamos isso. É muito difícil, mas não é fácil. É pela fé que a gente vive. O justo vive pela fé. Continuando aqui, amados. Aí vou ver aqui a glória de Deus. Olha só, Josué, por exemplo, o sol se deteve, a lua parou, até o povo se vingou de seus inimigos, até quando o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou em pôr-se por quase um dia inteiro. Josué capítulo 10, versículo 13. Lógico, o sol, depois que foram descobrir que não é o sol que corre em volta da terra, parece, né? O sol que está andando para lá e para cá, mas é a terra que tem um movimento dela em torno do sol, né? Mas aqui não tinha. Fala, Tiago. Então o que aconteceu? O outro aqui, Isaías 38:8. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio da Caia. Assim o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Meu Deus, é a palavra do homem, é coisa assim tremenda.
Agora, esse aqui que é a interpretação de Watchman Nee, esse livro que eu li, eu tenho referência desse livro também, de um pastor chamado Watchman Nee, já morreu, esse homem, um homem de Deus. O pecado contra o poder é mais facilmente perdoado do que o pecado contra a autoridade. Porque este é um pecado contra o próprio Deus. Só Deus é autoridade em todas as coisas. Toda a autoridade da terra foi instituída por Deus. A autoridade é uma coisa tremenda no universo. Nada a sobrepuja. Portanto, é imperativo que nós, que desejamos servir a Deus, conheçamos a autoridade de Deus. Livro Autoridade Espiritual, de Watchman Nee. Olha para mim, amados, eu sempre tenho falado aqui, às vezes causa uma certa... Tem gente querendo ser Moisés e precisa ser Josué primeiro. Por quê? Porque Josué, ele não serviu a Deus, ele serviu a Moisés. A Bíblia diz, Josué, servidor de Moisés. Porque Moisés tinha autoridade. Moisés era ali aquele que fazia com que as coisas estavam determinadas a acontecer. Então, Moisés é que tinha a palavra. Como ele estava obedecendo, Josué obedeceu a linha desde o princípio ao fim, e foram muitos anos, 40 anos no deserto, misericórdia. No final da linha, Deus faz o quê? Coloca Josué como seu representante, seu substituto. E quando Josué termina, eu acho isso lindo, cara, lindo, lindo demais. Quando Josué, lá no capítulo 24, versículo 15 de Josué fala o quê? Eu não sei de vocês aí eu não sei o que vocês vão fazer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que final emocionante, cara, que final maravilhoso. Um homem que serviu Moisés 40 anos, o que ele podia esperar da vida dele? Não sei, mano. Andando no deserto, não tinha como mais fazer alguma coisa. Não, ele chegou no final, ele tem aquele final emocionante, abençoado por Deus. Amém, queridos? Segundo aqui, a autoridade delegada a Jesus. É isso que eu queria que vocês entendessem, quando eu falei da ordem. Nós tivemos uma ordem até Jesus. Depois, Deus instituiu a Jesus Cristo, homem, como autoridade máxima. Jesus tem uma hora que ele fala assim, tudo que eu faço aqui foi meu Pai que me disse para fazer. Eu não faço nada por mim mesmo, eu faço porque o Pai me está falando comigo. Ele obedeceu ao Pai. Ele não fazia. Então, ali vem a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Desde que eu te falei lá de Abraão, que o sacerdote, o rei de Salém, que é o rei de Shalom, rei da paz, no capítulo 14, versículo 18 de Gênesis, ele chega ali, faz obedecer a Abraão, da ordem de Abraão. E agora Jesus entra aqui no nascimento sobrenatural de uma virgem e começa com 30 anos ao seu ministério. Eu vou ler alguns textos aqui para ver se a gente entende essa linha para chegar até nós. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos aqueles que deste a ele. Deus passa a autoridade para Jesus após do batismo de João. Aqui nesse texto aqui, a autoridade no capítulo 17, aquele texto que nós estamos tomando de referência, João 17, que é o relatório de Jesus para Deus, Ele está falando aqui, você me conduziu até aqui, glorifica a mim, agora eu estou passando a bola. Aí vem aqui, no versículo, eis que uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em que me agrado. Agrado é o comprazo, tem uma versão que diz, me comprazo, com prazer. Mateus 3,17. Jesus só pode exercer seu ministério depois do batismo de João com a autorização de Deus. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia? Chama Atos 10, 37 e 38, é Bíblia. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e
com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Meu Deus, Lucas, quando escreveu isso aqui, Deus estava cheio do Espírito Santo, né? Que ele colocou uma coisa que é muito difícil, depois do batismo que João pregou. É como se fosse a autoridade estava sobre João Batista. Jesus ainda não podia começar seu ministério enquanto João Batista não terminasse o dele. Mas Jesus era maior que João Batista, mas tinha que obedecer a ordem. É coisa. Jesus podia chegar, poxa, está na hora, vou chegar, não sei o quê. Não, ele foi lá ser batizado por João Batista, amados. Ali, aí teve, esse é o meu filho amado, é quem me compraz. Essa paciência, essa coisa de esperar confiantemente no Senhor, pacientemente no Senhor, é fundamental. E ele ali esperou, e Jesus foi ali, sendo Deus, teve que esperar João Batista. Eu fico isso, né, intrigado. E João Batista conhecia que Jesus falou assim: convém que eu diminua e que ele cresça. Ou seja, convém que eu vou desaparecendo, João Batista vai saindo. João Batista foi um grande homem de Deus e que foi reconhecido até pelo rei, por todo mundo ia batizar, até os fariseus já eram batizados por João Batista. Convém que eu diminua e que ele cresça. Amém, queridos? Tremendo, né? E porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. João 12, 49. 3. Autoridade delegada de Jesus aos discípulos e para nós. Aqui é o finalzinho. Esta autoridade que Jesus recebeu de Deus quando estava para partir da sua missão aqui na terra, ele delegou essa autoridade aos seus discípulos que estavam com ele, e também a nós, que receberíamos através da pregação da sua palavra. Aí ele bota aqui no João 17, 20 e 21, que é o nosso texto de estudo, né? O relatório de Jesus. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que estão lá em Itaipuaçu, na igreja metodista, que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um só. Isso é muito importante. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam lá em Itaipuaçu, como nós, para que todo mundo creia que Deus me enviou. Amém, queridos? Que tu me enviaste. Então isso aqui é uma forma da qual você vê que a linha que eu falei de ordem que Deus traçou, vem de Deus, vem Jesus e vem a igreja. Somos nós. Nós temos autoridade, a mesma autoridade dos discípulos nós temos também. Continuando. Efésios 1, 20 a 23. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, né? Deus exerceu esse poder, né? Dentre os mortos, e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar. Não só no presente século, mas também em 2024, mas também nos séculos vindouros. Eu que estou fazendo aqui meus acréscimos. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Cristo, para ser o cabeça. Jesus é o cabeça, sobre todas as coisas. Mas também ele deu a igreja, o qual come o pão e toma o cálice, e depois recebeu a unção do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que é o seu corpo aqui na terra, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém? A autoridade é isso, ela vem essa linha. Mas aqui também tem autoridade delegada, também, tudo é uma ordem, tudo tem que estar na ordem. Isso é fundamental. Continuando, amados, isso. No discipulado é exatamente essa proposta. Jesus, embora tenha pregado e servido a muita gente, priorizou trabalhar perto dos 12 discípulos, preparando-os para fazerem o mesmo com os outros, até que uma multidão fosse formada na fé. Por isso, quando ele ora no final do seu ministério, intercede não apenas pela sua equipe imediata, ou seja, os discípulos que estavam ali, mas por aqueles que viessem a crer por intermédio da sua palavra. Perceba que Jesus se refere aos frutos que nasceriam pela palavra ministrada por seus discípulos, que somos nós hoje.
Jesus, dessa forma, insere a nós para dar continuidade à sua missão aqui na terra. Quarto e último ponto, principal finalidade da autoridade. Qual é a principal finalidade e autoridade desta autoridade que Jesus passou para nós? Fazer discípulos. E os discípulos formados, fazer também discípulos. E o discípulo formado, fazer também discípulos. Reticências 28, 18 a 20. Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Então ele está aqui hoje, até a consumação do século. Vamos falar, eu quero o Tiago agora passar o primeiro vídeo aqui, apagando luz. Meus discipulinhos não estão aqui hoje. Ah, tem umazinha ali, ó. Todas as luzes, pode apagar, deixa aí no escurinho. Isso. Quero que vocês prestem bem atenção. Vamos ver se... esse é o John Bevere, mas ele está bem novinho aí. Esse livro que eu falei para vocês é o livro Debaixo de Suas Asas. Ó, eu tenho esse livro, acho que é aqui na biblioteca, que não tem mais biblioteca, mas está lá atrás. Vamos ver esse pedacinho que eu separei para vocês. Vamos lá? 8.000 membros. E o meu pastor e a sua esposa me chamou para trabalhar lá, para ser o assistente executivo. Isto era um grande título para o trabalho de um servo. E minha função era cuidar das suas necessidades pessoais, fazer as compras, pegar os filhos dele na escola, cuidar dos carros, limpar e tudo mais. No primeiro ano e meio, foi como uma lua de mel, eu amei, mas às vezes eu me encontrava chorando. E dizia: Deus, tem 8.000 pessoas nessa igreja, por que o Senhor me escolheu para servir este homem de Deus? Depois de um ano e meio, a lua de mel acabou. Agora eu comecei a criticar o meu pastor. Eu achava que estava tendo discernimento, mas na verdade eu estava sendo crítico. Qualquer pessoa pode ser crítico. Tudo que você precisa são 2 olhos e um cérebro carnal, porque o discernimento verdadeiro está enraizado no amor de Deus. Porque Filipenses 1, do versículo 9 ao 11 diz que o seu amor possa crescer em todo discernimento. E o verdadeiro discernimento está enraizado no amor de Deus. Então, a próxima vez que você achar que está discernindo algo sobre alguém, faça a si mesmo uma pergunta: será que eu morreria por aquela pessoa? Porque o amor de Deus entrega a sua própria vida. Porque se você não tem o desejo de morrer por aquela pessoa, significa que você não está discernindo, você está sendo crítico. Então, eu estava sendo muito crítico com o meu pastor, ainda que eu achava que estava tendo discernimento. E se passaram 6 meses, e eu não conseguia entender uma coisa do que o meu pastor pregava. E ele era um dos grandes pregadores da América. Mas semana após semana, eu sentava no mesmo lugar e não entendia nada do que ele pregava. Então a grande palavra em volta da minha casa era essa: eu não estou sendo alimentado. E eu falei isso por meses. Finalmente nós fomos a um jantar com outro casal que frequentava a igreja, e o esposo dela também trabalhava na igreja. E eu abri o assunto naquele jantar. Eu disse: sabe de uma coisa, eu não estou mais me alimentando lá. E ele disse: a gente também não está sendo alimentado. Oh meu Deus, aquilo feriu. Pela próxima hora, a gente ficou discutindo por que a gente não estava sendo alimentado. Uma conversa muito ruim, certo? Nós chegamos à seguinte conclusão: que Deus estava preparando para lançar a gente no nosso próprio ministério, e por isso Ele estava nos secando ali da videira, para que quando a gente saísse da igreja, a gente não tivesse saudade daquele ensino maravilhoso que estava sendo ensinado lá. Então eu e a minha esposa saímos daquele jantar muito felizes, e 2 dias depois eu estava em oração, e o Espírito Santo falou comigo: o problema não está com o seu pastor, o problema está com você. Você sabe que quando Deus fala algo assim, você pensa: Senhor, o Senhor está falando com a pessoa certa, sou eu, John, eu te amo. Mas eu aprendi uma coisa, e foi isso: a Bíblia diz que quando Jesus retornar, nós seremos iguais a Ele. Está em 1 João, capítulo 3. E se a gente for ser igual a Jesus quando Ele voltar, isto significa que um de nós vai ter que mudar. E eu tenho novidade para vocês que não entendeu ainda a mensagem: não vai ser Jesus que vai mudar. Isto significa que a maior parte do que Deus vai tratar em minha vida vai ser me corrigindo, porque Deus corrige aqueles a quem Ele ama.
Por isso que Paulo diz que devemos repreender, corrigir e exortar. A maioria disto é correção. Então Deus me disse: o problema não está com o seu pastor, está com você. Eu perguntei: Senhor, qual o problema que tem comigo? E ele disse: filho, o que é que está escrito em Isaías capítulo 1, 18 e 19? Está escrito: se quiseres e me ouvirdes, comereis do bom desta terra. E eu falei: pare aí, porque aí está o teu problema. Eu disse: Senhor, eu estou sendo obediente, estou fazendo tudo que o Senhor me mandou. Eu disse: filho, não está escrito se você me obedecer, você comerá do bom da terra, mas se você quiser me obedecer, você comerá do bem dessa terra. Porque a obediência tem a ver com as suas ações. Porque o querer me obedecer tem a ver com a sua atitude, e a sua atitude cheira mal. Você diz que não está sendo alimentado, mas você não vai comer do bem dessa terra, porque esta sua atitude cheira mal. Quando eu vi isto, eu entendi que eu podia obedecer tudo que o pastor estava me dizendo, mas se eu tivesse uma atitude errada, eu iria me retirar de debaixo das bênçãos de Deus. Porque Deus não vê somente as tuas ações, Ele vê a atitude do teu coração. Eu estou pregando melhor e sei que algumas pessoas estão dizendo amém agora. Eu me lembro que eu me arrependi naquela hora, e na próxima manhã de domingo eu entrei naquela igreja, o mesmo pastor, o mesmo lugar, a mesma mensagem, e todo o céu se abriu. E eu sentei ali e fiquei chorando o culto inteiro, lágrimas rolando no meu rosto. Eu fiquei pensando: o que foi que eu perdi nestes 6 meses, por causa da minha falta de submissão na atitude. E a Bíblia diz: obedeça e se submeta. Eu quero fazer isto bem claro. A Bíblia ensina uma submissão incondicional. A Bíblia não ensina uma obediência incondicional. Só tem uma vez que nós não podemos obedecer à autoridade. É quando a autoridade nos manda fazer algo que é contrário ao que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego recebeu a ordem. Tiago, pode parar, senão pode botar o outro vídeo. Diante de... Lembram que no livro de 1 Samuel há um homem chamado Eucana? Lembram de Eucana? Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Graças a Deus não fazemos isso hoje. Ok? Eu sou homem de uma mulher, obrigado. Mas então, ele tinha 2 esposas, Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Então, Penina era uma máquina de bebês. Ela tinha um bebê ano após ano, após ano, após ano. Ana era estéril, não tinha filhos. E naquele tempo, lembre que a forma de mostrar que você amava o marido era ter vários filhos, principalmente meninos, certo? Graças a Deus que Jesus nos libertou disso hoje, amém? Certo. Mas então, era assim que viam naquele tempo. Vamos lá. Ano após ano, eles iam para o lugar onde ficava o tabernáculo, e Penina tinha outro bebê para apresentar ao Senhor, certo? Enquanto isso, Ana era estéril. Seu útero era fechado, ok? Não pode ter filhos. E para piorar tudo, Penina tinha garras. Olhava para Ana e dizia: onde está seu amor, querida? Vamos, onde está o amor por nosso marido? Onde está o filho? Mostre seu filho, garota. Veja meus filhos. Eu trouxe mais um para apresentar ao Senhor. E onde está o seu, hã? Você não ama seu marido? Então Ana pensa: já deu. Então Ana diz: eu estou saindo da presença dessa mulher e vou achar conforto na presença de Deus. E então ela vai para onde é o tabernáculo e começa a orar e jejuar. E ela ora tão profusamente que seus lábios se mexem, mas não sai palavra. Lembram disso? Seus lábios se mexem profusamente, não saem palavras. E Eli, que é o pastor presidente, olha para Ana, orando, com os lábios mexendo sem palavras, e diz: ô mulher, você está bêbada? Livre-se do vinho. Imagina se Ana fosse americana. Aquele pastor teria se dado mal. Ela diria: o quê? Você não consegue reconhecer quando uma mulher está jejuando e orando, se entregando a Deus? Você não reconhece? Que tipo de pastor é você? Que tipo de igreja é essa? Ah, eu vou contar a meu marido, vamos sair daqui, vamos para a igreja do outro lado da rua. Ela teria feito isso, teria perdido sua recompensa. Mas ela não fez isso. Ela olhou para Eli e ela disse: não, meu senhor, S minúsculo, vem a honra que ela deu a ele. Ela disse: não, meu senhor, a sua serva não está bêbada. Eu estou abrindo meu coração a Deus em petição. Eli olha para ela e diz: segue o teu caminho e que o Deus de Israel dê o que você pede. Ela vai e dentro de 1 ano ela tem o bebê Samuel, que traz avivamento para toda Israel. Agora ouçam.
aquilo pelo que ela orou por anos não foi respondido, até que esse sacerdote perdido e insensível, que a propósito Deus disse que não haveria perdão nem para ele nem para a sua casa para sempre. Agora, posso dizer algo? Isso é algo que você nunca vai querer que Deus fale sobre você? Sem perdão para você ou para a sua casa para sempre. Mas foi exatamente o que Deus disse sobre Eli: sem perdão para você ou sua casa para sempre. Então Deus usa esse sacerdote fanfarrão e sem perdão para liberar a recompensa para a qual ela creu por anos, porque ela honrou o homem que sem cerimônias insultou a ela. E porque ela o honrou quando ele a insultou, ela teve recompensa completa e toda a nação foi avivada. Eu quero que você vá comigo, por favor, na sua Bíblia, para Romanos capítulo 13. E deixe eu dizer isso antes de continuar a discutir a recompensa de um profeta ou líder. Precisamos primeiro falar da importância e o valor de uma autoridade. Uma vez que essa verdade é estabelecida em nosso coração, podemos sinceramente e efetivamente honrar aqueles que estão sobre nós. Ouviram o que eu disse? Certo? É muito importante entendermos a autoridade para que nós, possamos sinceramente e efetivamente honrar, porque a honra começa no coração. Você pode sair por aí e dizer: líder, eu realmente te respeito, e por dentro você está... Você não está honrando, porque a verdadeira honra vem do coração e ela aparece em todo lugar. Certo? Então vamos falar de novo do significado de honra. Vamos revisar. Quer dizer valorizar, ver como algo que tem peso, que é precioso. Se o objeto da nossa honra é uma pessoa em autoridade, isso também carrega o significado de respeito e até mesmo reverência. O dicionário Webster, a versão 1828, e se você não tem uma versão 1828 do Webster, faça um favor a si mesmo, vá na internet e compre um para você. O Webster define, porque esse é o Webster original, ele define honra como reverenciar, respeitar, tratar com deferência e submissão e realizar obras relativas a isso. Então vemos além disso que a submissão à autoridade é um aspecto da verdadeira honra. Dizer que honramos, mas nos recusarmos a nos submetermos, é enganar a nós mesmos. Preciso dizer de novo: dizer que honramos, mas nos recusarmos à submissão à autoridade, é nos enganarmos. Honrar a autoridade é se submeter à autoridade. Desonrar a autoridade é não se submeter a ela. Falamos do oficial romano que claramente entendia isso. Então, existem 4 divisões de autoridade. Eu quero falar sobre isso. Se olharmos em Romanos capítulo 13, versos 1 e 2, eu quero que leiam comigo, ok? Paulo diz que toda alma se sujeite às autoridades em governo, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram designadas por Deus. Então todo aquele que resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus. Uau! Número 1, isso é uma sugestão. Eu não ouvi vocês. É uma recomendação, é uma ordem. Então Deus ordena através do apóstolo Paulo que toda alma, deixa eu perguntar, toda alma inclui você? Definitivamente me inclui, certo? Então Deus ordena que toda alma seja sujeita às autoridades em governo. Então devemos perguntar: quem são essas autoridades em governo? Quem são elas? Certo, no texto específico de Romanos capítulo 13, Paulo está falando de autoridades civis. No entanto, deixa eu dizer isso, é muito importante. Essas palavras de exortação se aplicam não só a governo ou líderes, mas também se aplicam a outras áreas de autoridade delegada. Existem 4 divisões de autoridade delegada das quais Deus fala no Novo Testamento. 4 divisões de autoridades delegadas. Quais são? Autoridade civil, repitam, civil, que são o que? Autoridades do governo, vereadores, juízes, bombeiros, polícia, estão acompanhando. Autoridades civis, é do que Paulo está falando especificamente em Romanos 13. Autoridades sociais, repitam, autoridades sociais. Quem são autoridades sociais? São os chefes, empregadores, treinadores, professores, etc. No nível social, temos a autoridade doméstica ou autoridade familiar. Sabemos bem disso, o marido é o cabeça do lar e os filhos submissos aos pais. Número 4 é a autoridade da igreja. Repita, autoridade da igreja. Então, deixa eu deixar isso muito, muito claro. Amém. Okay? Pode parar. Amém, queridos. Quem quiser assistir
esses vídeos todos, para acender a luz, estão todos até na internet. John Bevere é muito importante, é muito bom. Às vezes a gente pensa que a igreja tem que crescer, e vamos lá, vamos aqui, mas existe uma ordem. E a autoridade é a coisa fundamental para que isso possa crescer. Eu quero passar mais um vídeo. Tem mais um aí que eu deixei aí, Tiago. Um vídeo que eu quero só encerrar. Deixa eu ver o que eu botei aqui para encerrar. 9,5. Valendo R$1.000 em dinheiro. Só um minutinho, Tiago, só um minutinho. Liderança no monte, né? Confissão. Tá, isso é uma... eu quero contar sempre, eu não tenho condições de fazer o crescimento da igreja sozinho, eu dependo de vocês. Por que eu faço o curso de discipulado? Porque Jesus também não ia conseguir sozinho fazer a igreja do Senhor, ele dependia dos discípulos, entendeu? Então, nós temos que movimentar as pessoas, e temos que estar unidos no mesmo propósito, temos que buscar fazer a obra de Deus para que ela cresça, porque muita gente está indo para o inferno. Eu tenho batido isso nessa tecla. Nós temos que salvar vidas para o reino de Deus, que é o fundamental. E eu estou querendo fazer em nome de Deus, pedindo direção de Deus, como a gente vai fazer isso. Crescer debaixo da autoridade, né, é fundamental. Mas nós temos que ter um crescimento sadio. E para isso, amados, nós temos que abençoar uns aos outros. Pode passar o vídeo. É coisa simples. Valendo R$1.000 em dinheiro para quem ficar com o balão cheio. Podem começar. Quantos tem balão aqui? Só um. Vem pegar teus 1.000. Confere aí se tá certinho. R$1.000 em dinheiro. Parabéns aí, viu, irmão? Ganhou R$1.000. Para ganhar R$1.000, precisava fazer o quê? Ficar com o balão cheio. Mas eu falei para alguém furar o balão do amigo. Eu tinha bem mais dinheiro aqui. Para quem ficasse com o balão cheio. Eu dei um palito de dente para vocês segurarem, mas não falei para vocês o que vocês deveriam fazer. Em vez de proteger o seu balão, você foi estourar o balão do amigo que está do seu lado. E aí começou todo mundo a querer estourar o balão de todo mundo. E ficou uma pessoa só, o balão cheio, que ganhou os R$1.000. Se todos tivessem ficado quietos, sem tentar estourar o balão de ninguém, todos teriam ganhado R$1.000. Isso significa que na vida é a mesma coisa. Muitas pessoas para querer crescer, para a empresa se tornar maior, ela tenta derrubar a empresa concorrente, ela tenta falar mal do concorrente. Só que foi provado aqui que não precisa destruir o outro para se sobressair, é só cuidar do seu. Se cada um cuidasse do seu balão, todo mundo ganha R$1.000 e dá aquele dinheiro muito para vocês. Amém. Não sei se deu para entender. Foi rápido? Não sei. Deu para entender? Acende a luz, por favor. O que acontece? Ele chegou e deu um palito para cada um. Deu uma bola cheinha. Falou assim, como é que ele falou? Quem permanecer com a bola cheia até o final, vai ganhar R$1.000. Só que ele estava com, tinha 10 pessoas e tinha 10.000 ali. Ele ia dar R$1.000 para cada um, só proteger a bola, cada um proteger. Só que ele deu um palitinho para cada um. A intenção da pessoa foi o quê? Eu vou destruir a bola do outro e vou ganhar esse dinheiro sozinho. Resultado, ele deu R$1.000 para a pessoa, mas todos podiam ganhar R$1.000. O que acontece isso trazendo para a igreja? Existem muitas pessoas diferentes de você. Tem pessoas que eu gostaria muito que tivessem sentados aqui, aprendendo a ser discipulado, a somar um com o outro e não dividir, e não questionar, e não brigar, e não criticar, como nós aprendemos sobre a autoridade, mas que a gente pode somar. Tem tantas coisas que se pode fazer, que às vezes a gente olha na igreja e não vê nada o que fazer, mas tem tanta coisa para fazer. Só um abraço, uma coisa para fazer aqui, um papel que está no chão, uma coisa, às vezes coisas simples, uma abertura de porta, uma ajuda de aqui, ajuda ali. Isso faz a comunhão, amados. A comunhão é fundamental. Não precisa ser nada forçado, tem que ser uma coisa liberada dentro de você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O problema todo é que nós sempre temos um palitinho na mão e achamos que com esse palitinho a gente
É interessante. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esses irmãos estarem aqui, Pai. Eu louvo a Deus pela vida deles. Como foi ali falado de honra, que a Ana teve honra, mesmo aturando aquele pastor que é o Eli, aquele sacerdote, mas ela soube aturar e no final ela foi recompensada. Ela recebeu honra. A obediência, ela gera honra. Portanto, Senhor Deus, abençoa a vida dos teus filhos. Fortaleça eles, ó Pai. Fortaleça a tua igreja, Pai. Todos que aqui não estão aqui também, eu peço a tua bênção sobre eles, tua graça. Tem gente passando dificuldades, lutas, e que precisa da tua ajuda, Pai. O Evangelho não é somente uma parte, o Evangelho é muita coisa. O Evangelho é dentro de cada um de nós, que nós temos que guardar e fazer a parte que Jesus fez. Leva-nos em paz para os nossos lares e guarda-nos de todo mal. Leva-nos e nos abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Palma para Jesus, Rei dos Reis. Obrigado, queridos. Terça-feira que vem a gente vai falar de confiança, eu acho.